Agora, vamos estudar sobre João Calvino, ainda na página 94 do nosso livro, ok? Final da página 94, item 61. João Calvino. Bom, João Calvino ele entra para a história mais ou menos em 1547 da era cristã, quando ele está atuante, ok? Principalmente na Genebra, Suíça. E Calvino ele era um político, ele implantou leis lá, até sobre controle de arte, tudo, ok? Ele era um político e um juiz que decidia até a morte de pessoas lá em Genebra, tá bom? Então eu comento. Em 1517, quando Lutero deu início ao protesto, Calvino possuía 8 anos de idade. Calvino, que viveu de 1509 a 1564, será criado em uma atmosfera menos católica. Lutero era mais apegado à Igreja Católica do que Calvino e assim manteve mais doutrinas relativas a Maria e um meio termo na doutrina da transubstanciação. O que era a doutrina da transubstanciação? Era a doutrina católica que dizia que o pão e o vinho eles se tornavam literalmente o corpo e o sangue de Jesus. Então, por isso, alguém aí que já foi católico, eles colocam a hóstia na boca e eles vão salivando ela até engolir, porque diziam que se mastigar, você estava ferindo o corpo de Cristo. Essa é a doutrina da transubstanciação. É uma heresia, claro, isso é um símbolo. Tá bom? Lutero, ele não viu como um símbolo, Zwinglio viu como um símbolo, tá bom? Mas Lutero, ele via como acontecendo o milagre, realmente se tornava pão, se tornava sangue, só que os elementos continuavam do pão e continuavam do vinho. Ou seja, você bebia o vinho, você sentia gosto de vinho e não gosto de sangue. E comia o pão e sentia gosto de trigo e não de carne. Tá bom? Mas ele dizia que, ele chamou isso de consubstanciação. Ok? Ele dizia que a alteração ocorreu, mas não ocorreu a alteração dos elementos. Uma confusão, né? Uma confusão. O comentário prossegue. Calvino fugiu da França quando o protestantismo foi considerado ilegal e fez de Genebra a sua base ministerial. Bom, para falar sobre a base dele, eu faço o seguinte, eu cito um historiador, tá bom? Vou citar um historiador que ele fala exatamente da biografia de Calvino. Veja o que ele diz. Calvino ficou na cidade de Genebra, na Suíça. Zwinglio já tinha morrido, tá bom? Mas Calvino agora está lá. Então ficou lá durante 2 anos, mas elaborou um código litúrgico e civil, para vocês verem que ele era como um juiz, tá bom? Um código civil também, tão severo que acabou sendo expulso pelo Conselho Municipal. Né? Por quê? Porque ele vai proibir uma série de pecados. Tá bom? Vai proibir uma série de pecados. A igreja ela não proíbe pecado. A igreja ela prega contra o pecado. Tá bom? Mas o que ele vai fazer? Ele vai começar a punir pessoas que quisessem participar de farras, até em determinadas artes, publicar arte, ele vai criar uma lei civil também para governar a população, que era uma lei radical, xiita. O historiador prossegue. Entre 1538 e 1541, João Calvino permaneceu em Estrasburgo, do leste da França, onde reformulou a liturgia e as instituições paroquiais, ao mesmo tempo que dirigia pessoalmente uma congregação. Ou seja, ele organizou, nesse ponto. Ele era um intelectual, ele é bem elogiado, os escritos dele, né? Ele era um intelectual, então ele estava numa congregação, tá ok? E ele reformulou toda a liturgia deles. E diz, nessa época, conheceu Martinho Lutero e participou de vários conclaves entre católicos e protestantes. Essa é outra coisa importante. As pessoas pensam que os católicos e protestantes separaram e eles nunca estiveram em diálogo. Eles sempre tiveram diálogo. Tanto que esse historiador diz que nos concílios católicos os protestantes iam, dialogavam com eles. Eles terão acordos de paz,
para parar com guerras, tudo. Então eles mantinham esse diálogo. E também eu coloquei lá para vocês o artigo, né, da internet que fala dos batistas protestantes e a ligação deles com a maçonaria, tá ok? E depois eu vou colocar também falando de Martim Lutero e Calvino e essa relação dele com os católicos, tá bom? Bom, o historiador prossegue. Em setembro de 1547, Calvino retornou a Genebra a pedido das autoridades para impedir a tentativa do cardeal de restaurar o catolicismo. Então a Suíça, que já estava em guerra com os católicos, Zwinglio tinha morrido e uma parte da Suíça ficou protestante. E agora tinha um cardeal lá que estava tentando tornar tudo católico de novo. Então eles chamaram Zwinglio de volta. Né? E Zwinglio, chamaram Calvino de volta. Zwinglio estava morto, né? Não dava para chamar ele de volta. Pois bem, aí prossegue o comentário. Aplicando na íntegra suas austeras ideias religiosas, organiza a Igreja de Genebra através das ordenações eclesiásticas. E o historiador prossegue. Após eliminar seus opositores, nós conhecemos alguns que ele matou, alguns opositores que ele matou. Eu vou contar a história para vocês, tá bom? Mas entre esses opositores estavam até os anabatistas, tá, que ele deu um prazo para eles saírem de Genebra sem nada, só com a roupa do corpo, tá bom? Então, após eliminar seus opositores, Calvino torna-se governante absoluto de Genebra, tanto sob o aspecto religioso como no político e econômico. Genebra passa a ser o principal centro protestante da Europa, né? Porque, pelo menos em termos de escrito, né? Em termos certamente de pregações também, Calvino ele era um homem, né, que tinha um bom conhecimento, tanto que deixou muitos escritos, ok? Eu tenho a obra dele, Institutas Cristãs, em que ele escreve, infelizmente, tem coisas até sobre o culto aos mortos. Ele critica, mas diz que a Igreja de Deus praticou, porque a Igreja e os papas praticavam. Então eu comento aí abaixo. Calvino publicou importantes obras como as Institutas da religião cristã. Tem heresia, né? Porque ele prega ali, por exemplo, a predestinação dos anjos, que o querubim ungido foi predestinado por Deus a se tornar Satanás. Isso é heresia bárbara, tá bom? Mas ele é o homem que defendeu essa doutrina mais veementemente do que Lutero, ok? Bom, eu coloco aí uma citação de uma obra de um protestante da Universidade Mackenzie, que está pública na internet, você pode entrar nesse link e ler o artigo completo. Se você quiser, eu mando, pode me falar que eu mando para vocês. O título é Igreja e Estado, uma visão panorâmica. Esse artigo, tá bom? Ele fala de como os protestantes eram ligados ao Estado, que eles eram políticos, tá bom? Então eu fiz questão também de trazer esse texto na íntegra para vocês. Ele diz, Calvino, que morreu em 1564 em Genebra, a implantação da reforma também teve uma forte conotação política. Isso é um protestante falando, lá da Universidade Mackenzie, que é uma universidade protestante, tá bom? Então ele diz, também teve uma forte conotação política, ocorrendo no contexto de uma insurreição contra os dominadores católicos da Casa de Savoia e a simultânea aproximação do cantão protestante de Berna, na Suíça. Então, esse historiador ele está falando o seguinte, foi um movimento político, tá ok? Um movimento que se levantou contra um domínio católico, tá bom? E eles tiveram o apoio do cantão protestante de Berna, que era na Suíça, nessa batalha para eles poderem livrar, tá bom, Genebra dos católicos. Tudo era através de guerra, né? Tudo era através de guerra que eles resolviam, né?
Pois bem, o historiador prossegue. Calvino também não foi um exemplo de caridade, como vemos em sua carta ao Duque de Somerset, protetor da Inglaterra durante a minoridade de Eduardo VI. Então, Calvino manda uma mensagem para os protestantes lá na Inglaterra. Como é que vocês vão fazer aí? Tá bom? O texto diz, prossegue, pessoas que persistem nas superstições do anticristo romano devem ser reprimidas pela espada que lhe foi confiada. Então ele está dizendo para aquele que está administrando o reino, até o rei crescer, né? Olha, a espada de Deus te foi confiada. Você trate os católicos, que ele chama agora daqueles que persistem nas superstições do anticristo romano. Ele diz, tem que tratar eles na base da espada, tem que matar. Eu fico sempre pensando um historiador agnóstico falando isso, lendo isso, né? É claro que ele vai criar uma aversão ao cristianismo, como nós sabemos que infelizmente surgiu. Eu sempre digo que hoje, por exemplo, os comunistas odeiam o cristianismo por conta dessas guerras, tá bom? O islamismo odeia o cristianismo por conta das guerras santas que a Igreja Católica organizou contra eles, que são chamadas de cruzadas. Então eu não posso falar para o mundo que realmente eles eram cristãos. Eu estou confirmando para comunista e para islâmico, olha, continue odiando que realmente fomos nós cristãos que matamos. Então eu tenho que fazer o seguinte, eles não eram cristãos. Eu até repeti aqui, né, o ponto que esse historiador comenta sobre James Grant, né? Vou ler novamente, ele diz, em 1547, James Grant se atreveu a publicar uma nota criticando Calvino e foi preso, torturado no potro 2 vezes por dia durante 1 mês e finalmente sentenciado à morte por blasfêmia. Seus pés foram pregados a uma estaca e sua cabeça foi cortada. E ele prossegue. Os irmãos Comparet, em 1555, foram acusados de libertinagem. Aí, lei civil, né? E executados e esquartejados. Seus restos mortais foram exibidos em diferentes partes de Genebra. Irmãos, isso aqui não é cristianismo. Nós temos que dizer para o mundo que isso não é cristianismo. Nós temos que dizer para o mundo que haviam cristãos ali, que eles, quando eram atacados, fosse por Zwinglio, pelos católicos, por luterano, por calvinista, eles não pegavam em armas nem para se defender. Esses são cristãos, tá bom? O comentário prossegue. Os reformados desenvolveram os 5 solas, um ponto que afirmava somente as escrituras. Esse ponto é bom, né? Pelo menos na teoria, somente as escrituras. Ele se opunha à doutrina católica que afirmava que as tradições possuía tanta autoridade quanto a Bíblia. Nesse ponto, eu paro aqui para explicar para vocês, os protestantes, eles acertaram. Eles disseram para a Igreja Católica, esse negócio de tradição não está certo. Erraram em alguns pontos, acertaram em outros. Então, nesse ponto, eles criticaram as tradições católicas. O comentário prossegue. A teoria reformada protestante está perfeita, mas eles, os reformados, continuaram defendendo doutrinas sem respaldo bíblico, como o batismo infantil, a teoria da guerra justa, da guerra santa que eu falei para vocês, e a predestinação. Além do batismo infantil, essa doutrina da predestinação é muito nociva, irmãos. Vocês têm que abrir os olhos por ela. Eles dizem que ela exalta a soberania de Deus, não exalta nada, ela coloca Deus como responsável pelo mal do mundo. Deus é que teria ordenado que o querubim ungido pecasse, e isso é um absurdo, essa é uma infâmia. Deus é difamado com isso, irmãos, porque ele seria o mandante do mal no mundo. O pecado, ele nasceu em Satanás, se originou nele, tá bom? Deus não ordenou nada que ele pecasse. Essa doutrina surgiu aonde? Na Igreja Católica. Com quem? Com Agostinho de Hipona, lá no ano 410. O mesmo homem que já praticava o culto aos mortos, foi ele que mudou a doutrina da salvação do livre-arbítrio para a predestinação. Todos os escritos da igreja primitiva defendiam o livre-arbítrio. Tá bom?
No mundo antigo, só Israel defendia o livre-arbítrio. Todos os povos pagãos, 10 em cada 10 povos pagãos, defendia que o destino do homem está escrito. Ou seja, defendia a predestinação. É o que prega o horóscopo. Os romanos pregavam isso. Quem é que determinava o dia da guerra, a vitória na guerra ou a derrota na guerra? Eles diziam que eram os deuses, que tudo estava escrito pelos deuses, o destino dos homens estava escrito pelos deuses. Os hindus pregam isso até hoje. Isso era chamado antigamente de sistema de casta, e como o hinduísmo ele é dito como a religião viva mais antiga, porque o judaísmo para eles nasceu ali próximo, né, dos anos 600. Isso não é verdade, né? Moisés viveu lá próximo dos anos 1500, mas eles já descartam a existência de Moisés. Mas o hinduísmo ele surgiu lá próximo do ano 2000, tá bom? Junto com o judaísmo que nasce com Abraão, tá bom? Mas o hinduísmo ele mantém essa doutrina até hoje. Por isso que eles combinam com a Igreja Católica, tá ok? Essa doutrina, irmãos, não prega essa doutrina porque ela é uma ofensa grande ao nosso Deus. Ela coloca o nosso Deus como responsável pelo pecado no mundo. Bom, e cada heresiazinha que a pessoa vai pregando, mesmo inocentemente, isso vai prejudicando o reino de Deus. Vai prejudicando o reino de Deus porque está pregando uma doutrina errada. De alguma maneira o inimigo está entrando naquele ambiente. Bom, o comentário prossegue. Todos eles continuaram defendendo que Maria permaneceu virgem após o nascimento de Jesus. Em nenhum momento a Bíblia defende a virgindade perpétua de Maria, mas Calvino continua defendendo essa heresia católica. Veja o que ele diz. Somente as Escrituras, né? Mas olha o que ele diz. Houve certas pessoas que quiseram sugerir, a partir desta passagem, Mateus 1,25, que a Virgem Maria teve outros filhos, além do Filho de Deus, e que José se relacionou intimamente com ela depois. Mas que estupidez, diz Calvino. O escritor do Evangelho não teve a intenção de registrar o que aconteceu depois. Ele simplesmente quis deixar bem clara a obediência de José. Ele, portanto, nunca habitou com ela, nem compartilhou de sua companhia. Além disso, nosso Senhor Jesus Cristo é chamado primogênito. Isso não é porque houve um segundo ou terceiro filho, mas porque o escritor do Evangelho está destacando a sua precedência. Olha, quando você chama de primogênito, você está dizendo que ele é o primeiro e está indicando que tem outros, porque senão ele seria o unigênito, tá bom? E foi a Igreja Católica que inventou, baseado na tradição, essa doutrina que diz que Maria permaneceu virgem. Eu repito para vocês, vocês podem pesquisar na internet, vocês vão encontrar livros, artigos sérios falando sobre isso. No paganismo antigo, quem teria permanecido virgem mesmo depois de gerar seus filhos? Era Diana dos Efésios, que era a mesma Semíramis. Mas a Igreja Católica colocou os títulos de Semíramis em Maria. Isso aconteceu no ano 431 da era cristã, no Concílio de Éfeso. Calvino segue essa heresia, porque ele continua defendendo que Maria continuou virgem depois do nascimento de Jesus. Não existe profecia sobre ela permanecer virgem. Existe profecia dizendo que a virgem conceberia. E são duas. Lá no Éden, Deus disse, né, que o Salvador seria chamado a semente da mulher. Então não teria participação de homem. Nós entendemos que seria uma virgem. Tá ok? E a segunda é o profeta Isaías, que também diz que a virgem conceberá e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Então aqui Calvino, ele continua defendendo essa heresia. Então ele fala que é somente as Escrituras, mas ele continua defendendo tradição. Ou seja, esse homem, na verdade, não fez uma reforma, ok, na Igreja Católica. E ele saiu, mas abandonou algumas doutrinas. Inclusive manteve o batismo de infantil, o batismo de recém-nascido, que é um batismo inválido. Então, atenção para essa pessoa.
Bom, o comentário prossegue. Entendemos o significado de lembrar-se do que haviam ouvido. Os reformados ou protestantes ouviam somente as Escrituras. Era isso que Calvino, Lutero, Zwinglio também falavam. Somente as Escrituras, somente as Escrituras. Tá bom? Os reformados ouviam somente as Escrituras, significando que deveriam ter a Bíblia como única autoridade de fé e prática. Mas os próprios reformados mantiveram doutrinas sem respaldo bíblico. Esse é um exemplo. Tá bom? Depois eu cito um outro historiador aí, que ele é um livro, né? Bruce Gordon. Ele escreveu um livro sobre a vida de Calvino. E ele diz o seguinte: entre essas coisas, que ele odiava, estavam a Igreja Romana, os anabatistas e aquelas pessoas que ele acreditava abraçaram o evangelho apenas de coração fraco e se mancharam com a idolatria. Então ele falava, uma pessoa que de repente dizia, não, eu sou protestante, mas não seguia as leis que ele estabelecia, que eram leis rígidas, ok? Então diz que ele odiava essas pessoas. Odiava a Igreja Católica Romana porque ele dizia que era o anticristo que estava ali, assentado. Nós vimos escrito dele falando isso. E os anabatistas, porque dizia que o batismo dele não tinha valor. Então, por isso, ele odiava os anabatistas. Ou seja, Calvino, na verdade, é um péssimo exemplo para a história. E ele não foi um cristão. Esses fatos que eu mostrei aí para vocês provam que ele era só um político religioso que defendia doutrinas bárbaras. Entre elas, a teoria da guerra santa ou guerra justa, porque ele matava, né? Essa doutrina vinha há 1300 anos na Igreja Católica, e também o batismo de recém-nascido, a predestinação e outras heresias.